Esse outro. Encontre a equação da reta que passa pelo vértice e pela raiz positiva da equação. Y igual a menos x2 mais 4x mais 5. Item B. Faça o gráfico da parábola e da reta. Então, ele quer uma reta que passa pelo vértice dessa parábola e pela raiz positiva dela. E no item B ele quer simplesmente o gráfico dessa parábola. Então vamos começar logo encontrando a aparência, a cara da parábola, ou seja, o gráfico dela. Então, parábola para baixo ou para cima? Observe que o sinal do A é negativo, o A é menos 1. Então a gente sabe, negativo, A negativo significa parábola para baixo. B é o número que multiplica o x, que é 4. E o C é mais 5. Você pode escrever a função assim, né? Como pode escrever no lugar do y, você pode colocar f de x, que dá a mesma coisa, certo? Não posso escrever dessa forma ou dessa aqui. Vamos lá. Eu quero achar as raízes. Eu sei que a parábola é para baixo, por causa do sinal do A negativo. Onde essa parábola, o gráfico dessa parábola, corta o eixo x, o eixo horizontal? A velha formulazinha, né? As raízes, delta. B ao quadrado menos 4ac. O B é 4, menos 4a, o A é menos 1 e o C é mais 5. 4 ao quadrado é 16, isso aqui dá 20. 16 mais 20, 36. A raiz de delta eu sei que é 6, né? A raiz de 36 é 6. Vamos às raízes. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Observe que o B é 4, então fica menos 4, mais ou menos raiz de 36, a raiz de delta, né, que é 6. Sobre 2 vezes o A, cuidado com o sinal, o A é negativo, menos 1. Então você vai achar duas raízes aqui. Menos 4 mais 6 sobre menos 2, ou seja, 2 sobre menos 2, que é menos 1. E menos 4 menos 6 sobre menos 2. Menos 4 menos 6 é menos 10, né? Sobre menos 2, menos com menos dá mais. 10 sobre 2, 5. Então você acha duas raízes, menos 1 e 5. Lembrando que as raízes são os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Parábola para baixo, está aqui o gráfico, ó, e corta o eixo x no menos 1 e no mais 5. Certo? Menos 1 e mais 5. Ou seja, valores de x que zeram o y. Né? Nesse ponto e nesse, a coordenada y é 0. Né? Bom, mas observe que ele pede a reta que passa pelo vértice, ponto mais alto, né? No caso aqui é um ponto de máximo. Observe que o y vai crescendo até atingir um máximo. Depois desse máximo ele começa a cair, né? Depois do x2, ó, ele começa a cair. Bom, ele quer a reta que passa por esse ponto de máximo e pela raiz positiva. Qual é a raiz positiva? Menos 1 ou 5? É o 5, né? Ou seja, a reta que passa por esse ponto e pelo 5. Que é que você encontra essa reta. Certo? Inicialmente, a gente tem que encontrar quem é esse vértice. Quem é esse vértice? Esse ponto de máximo. Se você souber as raízes, menos 1 mais 5, você pode simplesmente somar as raízes e dividir por 2. Você vai encontrar o ponto que fica bem no meio, que é a coordenada x do vértice. Soma as raízes e divido por 2. Isso dá o quê? Menos 1 mais 5 sobre 2 dá 2. A outra maneira de você encontrar a coordenada x do vértice é você usar a fórmula menos b sobre 2a, né? X do vértice menos b sobre 2a. Quem é o b? 4. Então fica menos 4 sobre 2 vezes o a. E o a é menos 1. Então fica menos 4 sobre menos 2. 2, ó, dá a mesma coisa. Então, se você conhece as raízes, você pode somar as raízes e dividir por 2, para achar a coordenada x do vértice. Ou pode usar a fórmula menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice? Lembrando que o vértice ele pode ser um ponto de máximo, se a parábola é para baixo, ou um ponto de mínimo, se a parábola é para cima. Né? É o ponto mais alto ou mais baixo da parábola. Nesse caso é o mais alto. Né? Coordenada y do vértice. Você vai na função, substitui x por 2. Ó. Vai na função, escreve, troca o x por 2, ou seja, o f de 2. Então, f de 2 fica 2 ao quadrado. Aqui tem que ter cuidado ao substituir o 2 na função. 2 ao quadrado, o sinal menos está do lado de fora. Tem que ter cuidado com isso. Então você vai trocar aqui x por 2 e o sinal menos está do lado de fora, certo? Menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 5. 2 ao quadrado é 4. O menos, como eu falei, está fora. Menos 4 mais 8 mais 5 dá 9. O y do vértice é 9. Então a coordenada desse ponto aqui é 2 e 9. Então o que é que você quer no problema?
uma reta que passa por esse ponto, tá aqui, ó, o gráfico, volta trazendo o gráfico para cá, ó. Eu quero essa reta aqui, ó, que passa por esse ponto de máximo, que eu acabei de descobrir, vértice 2 e 9, e passa pela raiz positiva da parábola, que tem coordenadas 5 e 0. Então, a reta que passa por 2 e 9, 5 e 0. Aí você lembra, como é que é a equação de uma reta? Como é que é a equação da reta? Y é mx mais b. Coeficiente angular, coeficiente linear. Você vai achar o m e o b. Encontrou o m e o b, resolveu o problema. Então, como é que você faz isso? Simples. Substitui o primeiro par. 5 e 0. A reta passa por esse par. 5 e 0. Ou seja, quando o x for 5, o y é 0. Então, troca nessa fórmula aqui, troca o x por 5 e o y por 0. Lembrando que eu quero descobrir o m e o b. Então, 5m mais b igual a 0. Está aqui, ó. 5m mais b igual a 0. Troquei o x por 5 e o y por 0. Certo? Agora substituo outro par. A reta passa por esse outro par, ó, 2 e 9. Troco o x por 2 e o y por 9. 2m mais b igual a 9. Troco o x por 2 e o y por 9. Duas equações e duas letras. Eu quero achar o m e o b. Agora é fácil fazer, né? Uma maneira de fazer, uma maneira é você isolar o b da primeira equação. B é igual a, passa o 5m para o outro lado, ó. B é menos 5m. E isola o b na segunda. B é igual a 9 menos 2m. Como isso aqui é b, isso aqui também é b, você pode igualar o lado direito da equação de cima com o lado direito da equação de baixo. Lembrando que ambas as equações são iguais a b, né? Se isso aqui é b e isso aqui também é b, você iguala o lado direito da primeira equação com o lado direito da outra. Menos 5m é igual a 9 menos 2m. Eu posso fazer isso porque os dois são b. Menos 5m é b. Isso aqui também é b. Tá aqui, né? Então com isso eu encontro o m. Ó. Menos 5m, eu passo o menos 2m para o lado esquerdo da igualdade. Menos 5m mais 2m igual a 9. Menos 5m mais 2m. Menos 3m. Subtrai e coloco o sinal do maior, né? Passo o menos 3 para o outro lado dividindo. 9 por menos 3. Menos 3. M igual a menos 3. Então, já sei o M. Basta achar o B agora. Certo? Você pode substituir na primeira, como pode substituir na segunda. Vamos substituir aqui na primeira, que é mais fácil. O M é menos, tá aqui, ó. O M é menos 3. Fica B igual a menos 5 vezes menos 3. B igual a 15. Pronto. Achei o M e achei o B. Achei o que eu estou atrás, que é a equação da reta. A equação da reta é ymx mais b. O m eu descobri, é menos 3. O b eu descobri, que é 15. Então essa aqui é a reta que eu estou atrás. Y é menos 3x mais 15. É a reta que passa pelo ponto mais alto da parábola, o 2 e o 9, e pela raiz positiva, 5 e 0. Então, só relembrando, para você encontrar a equação de uma reta, você vai ter que achar duas letras, o m e o b. Então você vai ter que dar dois pontos, ou seja, dois pares de números. Substituindo um dos pares, o 5 e 0, você acha uma equação, ligando M e B. Substitui o outro par, que é o 2 e 9, você acha outra equação ligando M e B. Duas equações e duas letras. Com isso você encontra o M e encontra o B. Ou seja, achando o M e o B, acha a equação da reta. Esse probleminha. Está aí o enunciado, lado direito. Faça o gráfico da parábola. Y é igual a x2 menos 6x mais 9. Tem outro item, mas vamos logo fazer esse. Tem que é o gráfico dessa parábola aqui. Então isso aqui é uma equação do segundo grau. O gráfico é uma parábola, então é equação do segundo grau ou função quadrática. Né? Para a gente encontrar esse gráfico, a gente tem que encontrar as raízes, valores de x que zeram o y, ou pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, o eixo x. São as raízes. Vamos lá, o A é 1, número que multiplica o x, 2. O B, número que multiplica o x, menos 6. E o C é o número que aparece sozinho, né? Mais 9. Como é que a gente encontra as raízes? A velha formulazinha, né? Delta B ao quadrado menos 4AC. Aqui tem que ter cuidado porque o B é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado dá 36, né? Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, o delta fica 36 menos 36. Ou seja, o delta é 0. Ou seja, o C aqui que só vai ter uma raiz. O gráfico só vai cortar o eixo x em um único ponto. Vamos ver quem é essa raiz.
Fórmula, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Aqui tem que ter cuidado também, ó. Observe que o B é menos 6, então fica menos 6, certo? Menos 6, mais ou menos raiz de delta. Quanto é raiz de 0? 0. Então mais ou menos 0 sobre 2 vezes A, que é 1. Então isso aqui na verdade vai dar um número só em vez de 2, né? Que é quanto? Menos com menos mais 6 sobre 2, 3. Então só tem uma raiz 3. Isso porque o delta é 0, né? E a parábola é para cima ou para baixo? Olha o sinal do A. Número que multiplica o x2. Positivo, parábola para cima. Então A é mais 1. Então parábola para cima. Certo? Então o gráfico está aqui, ó. Essa parábola aqui, ó. Não é a reta, é a parábola. Parábola para cima. Raiz 3. Certo? Raiz é 3, a única raiz. Corta o eixo horizontal em um único ponto. E onde é que o gráfico corta o eixo? Onde é que a parábola corta o eixo vertical? No C, né? É esse número que aparece sozinho aqui, 9, né? Então, corta o eixo Y, 9, certo? Então, o gráfico é esse aqui, é a parábola. Parábola para cima porque o A é mais 1. Observe que essa única raiz que tem aqui, o 3, ela coincide com o mínimo da função. Certo? O mínimo, o ponto mais baixo da parábola, né? Então, observe que o Y da parábola vai decaindo, vai diminuindo, até atingir o mínimo. Depois ele começa a crescer de novo. Então o 3 coincide com o ponto de mínimo. Então o gráfico está aqui. Vamos lá, para frente. Encontre as coordenadas das interseções da parábola com a reta. Y menos x mais 9. Ele quer as coordenadas das interseções da parábola com a reta. Certo? Ou seja, em outras palavras, os pontos onde a parábola e a reta se cortam. Lembrando que dá um ponto no plano cartesiano é dar um par de números, né? X, Y. Ele quer dois pares de números, ou seja, eu quero os dois pontos, os pontos onde parábola e reta se cruzam, se cortam. Um ponto, se você olhar para a equação da reta, um ponto já fica bem óbvio, né? Certo? Essa reta corta o eixo Y no ponto 9. Certo? Corta o eixo Y em 9, ó. Mas a parábola também passa no 9. Ó. Então o ponto já é esse aqui, né? Quais são as coordenadas desse ponto? x0 e y9. Eu quero os pontos onde parábola e reta se cruzam. Certo? Então um ponto já fica determinado só olhando para a equação da reta. Na equação da reta, esse número aqui é onde a reta corta o eixo y. Certo? Então a reta passa no y igual a 9 e a parábola também. Então um dos pares já está determinado. Mas vamos fazer formalmente como é que a gente resolve esse problema. Como é que a gente encontra esses dois pontos, esses dois pares? A gente sabe que nesses dois pontos, as coordenadas y da reta e da parábola são as mesmas. Tá aqui a reta, eu coloquei aqui essa linha mais grossa, colorida. A coordenada y é a mesma da parábola e da reta. Então você iguala a coordenada y da parábola, iguala com a coordenada y da reta. Certo? Entenderam por quê, né? É porque nesse ponto e nesse, reta e parábola têm a mesma coordenada y. Você iguala a coordenada y da parábola com a coordenada y da reta. E resolve essa equaçãozinha aqui. Vai encontrar que valores de x isso acontece. Então aqui, eu coloquei a parábola e a reta. Quero o quê? Os dois pontos onde uma corta a outra. Ao igualar a equação da parábola com a da reta, eu vou encontrar valores de x em que isso acontece. Vamos lá. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Observe que eu posso cortar o 9 com o 9. Aqui vai passar o 9 para o outro lado, né? Fica 9 menos 9. A equação fica assim. Ó. Passo o menos x para o lado esquerdo da igualdade, fica um zero do lado direito. Ou seja, eu tenho que resolver essa equação aqui, né? Agora, ajeitando isso aqui, ó. x2 menos 6x mais 5. É x2 menos 5x, né? Menos 6x mais 1x é 5x. Então, na verdade, a equação que eu tenho que resolver é essa aqui, ó. Encontrar os valores de x que satisfazem essa equação. Você não precisa tirar o delta aqui, é fácil, porque você pode colocar um x em evidência. Ficaria x que multiplica x mais 5. X vezes x, x2. X vezes 5, 5x. Que valores de x zeram essa equação aqui? De cara eu já vejo que o próprio zero, né? X igual a zero, zero isso aqui, né? Que outro valor de x zera? X menos 5 igual a zero. Ou seja, x igual a 5.
Então você colocar 0 e 5, você zera essa equação aqui. Então quais são os valores de x? 0 e 5. Certo? 0 e 5. E os valores de y correspondente? Você vai substituir o 0 e 5 em qualquer uma das equações, ou da parábola ou da reta. Certo? Não substituir nada da reta, que é mais fácil. 0, coloca o 0 aqui, ó. Menos 0 mais 9, 9. 0 e 9. Achei o primeiro par, primeiro ponto. Substituo 5 agora. Menos 5 mais 9, 4. Y igual a 4. Então achei os dois pares, ou seja, os dois pontos onde parábola e reta se cortam. Então muito fácil. Igual a equação da parábola com a equação da reta. Resolve a equaçãozinha, acha os valores de x, os dois valores de x em que isso acontece. Substitui em qualquer uma das duas, substituo 0 e 5, ou na parábola ou na reta. Substituo, encontro os valores de y. Quando x for 0, y dá 9. Pronto, primeiro par. Quando x for 5, menos 5 mais 9, y dá 4. Segundo par. Então aqui são os dois pares que eu estou atrás. Mais um. Enunciado aí do lado direito. Duas substâncias, vamos lá, vamos ler o enunciado. Duas substâncias A e B estão presentes em uma amostra. As substâncias reagem quimicamente com outras, de maneira que as massas de A e B variam de acordo com as equações MA menos T mais 3, MB menos T mais 5, onde MA e MB são as massas de A e B em gramas. T é o tempo em minutos. Item A. Faça o gráfico de MA e MB com T, com tempo. Então vamos ler item por item. Vamos fazer primeiro o A, depois a gente passa para o B. Então vamos fazer o item A. Aqui você tem duas substâncias A e B, que estão numa amostra, que estão reagindo quimicamente com outras. A massa de A e a massa de B mudam com o tempo, segundo essas equações aqui. Ele quer inicialmente que você faça simplesmente o gráfico de MA e MB com o tempo. Observe que a massa de A está mudando segundo uma equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Em vez de x, a variável independente é o tempo. Em vez de y, a variável dependente é MA. Massa da substância A em gramas. Então vamos ver logo o gráfico de MA com T. Você vai colocar no eixo y MA. No eixo x, vai colocar, no lugar do eixo x, vai colocar o tempo. Então, observe que isso aqui é uma equação do segundo grau, né? O termo ao quadrado, né? Mais 0t mais 3, né? Então o t aqui não aparece, fica subentendido que é 0t. Então isso aqui é uma equação do segundo grau, onde o A é 1, o B é 0 e o C é 3. Lembrando que o A é o coeficiente do termo quadrático, né? O B é o coeficiente do termo linear, onde aparece só o x. No caso aqui é o tempo, né? 0t mais 3. Então isso aqui é a equação de uma parábola, uma função quadrática, certo? Uma coisa que eu sei só olhando para a equação é que ela corta o eixo vertical no 3. Ó. Ela corta o eixo vertical no 3, certo? Agora você quer saber as raízes. Onde o gráfico corta o eixo horizontal, ou seja, o eixo do tempo. Ou seja, os tempos em que a massa do A zera, certo? Você pode aqui colocar MA igual a 0 e colocar T2 mais 3 igual a 0. Pronto. Você pode, para resolver essa equação, tirar o delta, com aquela formulazinha que a gente conhece, né? Mas no caso aqui não precisa. Então eu quero o quê? Encontrar as raízes. Os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, ou o eixo do tempo. Aqui você pode, para encontrar as raízes, você pode simplesmente passar o 3 para o outro lado, T2 igual a menos 3. Observe que isso aqui não vai ter raízes, né? Porque você nunca vai elevar um número ao quadrado e vai dar negativo. Não no conjunto dos números reais. Você nunca eleva um número ao quadrado e ele dá negativo. Então eu concluo aqui que o gráfico não corta o eixo horizontal. Você poderia concluir também isso aqui tirando o delta. Você ia tirar o delta daqui, ó, você tira o delta e você vai ver que esse delta vai dar negativo. Ou seja, não tem raízes reais. O gráfico não corta o eixo horizontal, em canto nenhum. E a parábola é para cima ou para baixo? Olha o sinal do A. O coeficiente do termo quadrático, T2. Mais 1, né? Positivo. Então você conclui aqui que a parábola é para cima. Então parábola para cima. O A é mais 1, positivo. Parábola para cima e não corta o eixo do tempo. Então o gráfico é assim, ó. Tá aqui, ó. Parábola para cima
e não corta o eixo do tempo, né? Se cortasse, tivesse uma raiz, cortaria num ponto. Se tivesse duas, cortaria em dois. Mas se você tirar o delta, você conclui que ele é negativo. Ou de maneira semelhante, você simplesmente iguala T2 mais 3 com zero e tira o T. Aí você observa que isso aqui não pode acontecer nos números reais. Um número elevado ao quadrado dando negativo. Então, parábola para cima e não corta o eixo horizontal. Mas como é que eu sei onde é que está esse gráfico? Se ele está mais para a esquerda, mais para a direita em relação ao eixo horizontal? Se ele está mais para frente, mais para trás? Como é que eu sei onde é que ele está? Você tem que encontrar o vértice, o ponto de mínimo, o ponto mais baixo. Certo? Como é que você encontra? X do vértice. No caso aqui não é X do vértice, é T do vértice, né? Coordenada é X. No caso aqui é coordenada tempo. É menos B sobre 2A. Quem é o B? O B é 0. Né? Tu fica 0 sobre 2 vezes o A. Quem é o A é 1. 0 sobre 2, 0. Então a coordenada, essa coordenada X do vértice aqui é 0. Certo? Então, esse ponto está bem aqui, na verdade, ele está bem aqui, ó, em cima do eixo vertical, né? Ele está aqui, ó. Então o gráfico, na verdade, não é assim, ele é assim, ó. O ponto de mínimo está em cima, ele está em cima do eixo vertical, porque a coordenada X do vértice é 0. E a Y do vértice, se você colocar 0 aqui, ó, dá 3. Pronto, esse ponto aqui, né? Ora, ele corta o eixo vertical no 3. E o ponto de mínimo está em cima do eixo vertical, então só pode ser o 3, né? Certo? Então o gráfico, na verdade, fica assim, ó. O gráfico fica assim, né? Então, repetindo. O ponto de mínimo, a gente concluiu que é o x igual a 0. Certo? Igual a 0. Ou seja, esse ponto aqui está em cima do eixo vertical. Coordenada é x. E a coordenada y é 3. Então, esse ponto de mínimo só pode ser esse 3 aqui, ó. Aqui, ó. Certo? O ponto mais baixo do gráfico. Por que eu coloquei tracejado aqui? Porque do lado de cá é o tempo negativo, né? Eu começo a marcar o tempo no zero, tempo zero, né? Então esse tempo negativo não faz sentido para mim, né? Então o gráfico tem sentido do zero para frente, certo? Bom, então aqui é o gráfico da parábola. MA T2 mais 3. Então o gráfico é esse aqui. Então ele tem sentido do zero para frente. Agora o gráfico da reta. A reta é como a massa de B muda com o tempo. Ó. Isso aqui é a equação de uma reta. Certo? Menos T mais 5 é uma reta. Coeficiente angular menos 1, coeficiente linear mais 5. Certo? Então, massa de B com tempo é uma reta, né? Então vamos construir essa reta. Construir a reta basta dar 2 pontos, né? 2 pontos são 2 pares, né? Só que um par aqui não é XY, né? Um par aqui é tempo, massa da substância B, né? Quando T for 0, o MB dá 5. Então o ponto é esse aqui, ó. Ponto 0 e 5. Certo? Observe que quando T for 5, a massa dá 0. Certo? T for 5, a massa dá 0. Então passa pelo ponto 0 e 5 e pelo ponto 5 e 0. Pronto, o gráfico é isso aí, né? O gráfico é isso aí, né? Passa pelo ponto 0 e 5 e pelo ponto 5 e 0. Né? 0 e 5 é esse aqui, 5 e 0 é esse aqui. Pronto. O gráfico da reta. Massa de B com o tempo, está aqui o gráfico. Certo? Você pode juntar os dois num canto só, o gráfico de MA e de MB. MA com tempo e MB com tempo. Aqui juntando os dois num conjunto de eixos só. Está aqui MA, cresce com o tempo, e MB é uma reta. Decai com o tempo. Certo? MA cresce, MB diminui. O outro item ele pede o seguinte. Quais as massas iniciais de A e B? Massa inicial é a massa no tempo zero. Se eu colocar o tempo zero aqui, ó, a massa de A dá 3 gramas, né? Massa de A no tempo zero. Só colocar T0 na equação, 3. Certo? Aqui está errado, né? Porque eu botei minutos. É massa em gramas. A massa em minuto é complicado, né? 3 gramas, né? 3 gramas. Certo? Qual a massa de B no tempo zero? Coloca o T0 aqui, ó. Massa de B dá 5. 5 gramas. Massa em minuto complica. 5 gramas. Certo? Ou seja, a massa no tempo inicial, as massas no tempo iniciais das substâncias A e B, é onde o gráfico corta o eixo vertical. No caso da massa MA, ele corta no 3. Certo? Então é 3 gramas. No caso do gráfico de MB, ele corta no 5. Ó. Então é 5 gramas. Então, massa inicial é onde os gráficos cortam os eixos verticais. Então massa de MA inicial é 3. Inicial quer dizer no tempo zero, né? E massa de MB no tempo zero é 5 gramas.
Então eles começam com, um começa com 3 gramas, o outro começa com 5 gramas. Aí vai mudando. A massa de A vai crescendo, ó, e a massa de B vai caindo. Outro item. Depois de quanto tempo as massas se igualam? E os valores das massas nesse instante? Item C. Depois de quanto tempo as massas se igualam? E quais as massas das substâncias nesse instante? Ou seja, ele quer saber, na verdade, onde um gráfico corta o outro. Qual é o tempo, aqui eu já tinha calculado, né, as massas ficam iguais. O tempo que as massas ficam iguais. Ou seja, o ponto onde o gráfico de MA corta o gráfico de MB. Esse ponto aqui. Certo? Vamos lá. Então eu quero calcular o tempo. Né? Aqui eu já tinha calculado, eu botei. O que é que você vai fazer aqui? Você vai igualar a equação de MA com a equação de MB. Vai encontrar o tempo que as duas são iguais. Ó. Iguala a fórmula de MA, T2 mais 3, com a fórmula de MB, menos T mais 5. Aí resolve essa equação aqui, ó, MA, MB, aqui em vermelho. Ó. Passa o menos T para o lado esquerdo da igualdade, passa o 5 para o lado esquerdo da igualdade. Do lado direito fica só um zero. Você fica com essa equação aqui, ó, T2 mais T, T2 mais T, mais 3 menos 5, menos 2. Observe que você ficou com essa equação, a equação do segundo grau. Resolver ela é achar o tempo em que as massas são iguais, em que o gráfico corta o outro. O gráfico de MA corta o de MB. Resolver essa equação é fácil, porque é uma equação do segundo grau, né? Em vez de x, você tem um tempo. O A é 1, o B é 1 e o C é menos 2. Delta, B ao quadrado menos 4AC. 1 ao quadrado menos 4AC. Fazendo conta simples, o delta dá 9. Raízes. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Mas é um tempo, não é x, né? Menos B, menos o B é 1, né? Menos 1 mais ou menos raiz de 9, que é delta é 3, né? Sobre 2A. Uma raiz tem mais, outra tem menos. Uma é mais 1, outra dá menos 2. Menos 2 não serve, porque tempo negativo aqui não faz sentido para mim, né? O gráfico começa do tempo zero para frente, ó. Desse ponto para frente. Então, essa raiz aqui negativa, você pode descartar. Então, é no tempo 1. O que é que acontece no tempo 1? Se eu colocar 1 aqui, ó, o lado esquerdo dá igual ao direito. A massa de A é igual com a massa de MB. Então, no tempo 1, as massas são iguais. Ou seja, a massa de MA cresce. No tempo 1, fica igualzinho com a massa de MB, que está decrescendo. Ó. Lembrando que MB é uma reta, né? Então, no tempo 1, as massas se igualam. E ele pede ainda no item C, qual o valor dessas massas, nesse instante. Você troca 1, substitui 1 em qualquer uma das equações, de MA ou MB. Qualquer uma das duas, já que as duas massas vão dar iguais, né? Nesse tempo 1. Então, se eu colocar o T1 aqui, ó, o T1 aqui, é menos 1 mais 5, MB dá 4. Então, essa massa aqui é 4. É 4, certo? Então, no tempo 1, as massas de A e B são iguais, 4 gramas, certo? Então, no item, a segunda parte do item C, ele quer que massa é essa? Quando as massas são iguais, que massa é essa? Você substitui qualquer uma das duas, ó. Tempo 1. 1 ao quadrado mais 3, 4. Ó. Menos 1 mais 5, 4. Então, no tempo 1, as massas de A é 4 e B 4. 4 gramas. Certo? Então pronto. Agora vamos para o item D. Quanto tempo leva para B desaparecer da amostra? Lembrando que B se comporta como uma reta. Ó. Ele cai linearmente. Ó, ele começa com 5 gramas e vai caindo. Ó. Desaparece bem aqui. Ó. Quando o gráfico de MB cortar o eixo horizontal. Bem aqui. Certo? Então, esse ponto aqui. Ó. Quando o MB zera. Ora, você vai na forma aqui de MB e coloca um zero. Zero. Menos T mais 5 igual a zero. Passo 5 para o outro lado. T igual a 5. 5 minutos. É a raiz da reta, né? Ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal. Então, o item C, quanto tempo leva para B desaparecer da amostra? 5 minutos. Ele começa com 5 gramas, aí vai caindo. Certo? No tempo 5, ele zerou. Tá só aí aqui no MB, ó. Coloca o MB zero. Acha o tempo que a massa zera de MB. É o que ele está pedindo no item D. Tempo que a massa B, da substância B, leva para zerar na amostra. Tempo 5 minutos. Então, resolve isso aqui, né? T igual a 5. Pronto, só isso. Essa outra.
O saldo de uma conta bancária, lado direito, é dado por S é igual a T2 menos 11T mais 24. Onde S é o saldo em reais e T é o tempo em dias. Determine em que dias o saldo é zero, item A ou item B, o período que o saldo é negativo. Vamos ver aqui, vamos ver logo o gráfico dessa função. A gente vai depois descobre onde é que ele zera, onde é que é negativo. Vamos ver logo o gráfico. Observe que saldo em função do tempo, saldo na conta bancária em reais, em função do tempo em dias. Isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Só que em vez de x, no eixo horizontal, você tem um tempo. No eixo vertical, em vez de y, você tem um s, né? Certo? Então, a parábola é para onde? Isso aqui é uma equação do segundo grau, a função quadrática. A parábola é para cima. Olha o sinal do A. Coeficiente do termo quadrático. O A é mais 1, positivo. O B é menos 11. E o C é 24. Certo? Parábola para cima. Agora você tem que saber onde é que corta onde é que o gráfico corta o eixo horizontal. As raízes. Ou seja, quando é que o saldo zera. Certo? Tempo em que o saldo zera, ou seja, os dois pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Vamos lá. Tiro delta. B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 11 ao quadrado menos 4AC. Fazendo a conta simples, você vê que o delta é 25. Raízes. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tendo sempre em mente que no eixo horizontal é um tempo e não x. Tendo cuidado com isso aqui também, ó. Menos o B, lembrando que o B é menos 11. Então, menos 11, certo? Já tem o menos aqui da fórmula e o menos do número. Já que o B é menos 11. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 25, que é 5, sobre 2A. Aí você pega um sinal mais e outro com sinal menos. Ó, mais e com menos. Fazendo a conta simples também você vê que dá 8 e 3. Então as raízes são 3 e 8. Lembrando que as raízes é tempo em dias, né? Então dia 3 e dia 8. O gráfico corta o eixo horizontal aonde? No dia 3 e no dia 8. Certo? Dia 3 e dia 8. Para a gente finalizar a construção do gráfico, vamos ver aqui onde é que encontra o gráfico corta o eixo vertical. No C, ó, no número que aparece sozinho, 24. C é igual a 24. Certo? Bote o T0 aqui. 00 S24, né? Tem esse ponto aqui, ó. Lembrando que um par de números aqui, um ponto aqui, não é um par XY, é um par tempo saldo. Quando o tempo for 0, o saldo é 24. Então, esse número que aparece sozinho, C, é onde o gráfico corta o eixo vertical. Vamos achar o ponto de mínimo, para a gente finalizar a construção do gráfico. Observe que o saldo começa com 24, aí vai caindo, né? Fica negativo até atingir um mínimo. Aí depois ele começa a subir de novo. Então, esse aqui é um ponto de mínimo. A coordenada x do vértice, x entre aspas, né? Porque não é x, é um tempo, né? O tempo em que ocorre esse mínimo, você pode fazer de duas maneiras. Você pode somar as raízes que você já achou, ó, 3 e 8, e dividir por 2. Você vai achar esse ponto que fica bem no meio. Ó. Soma as raízes e divide por 2. 3 mais 8, mais 8 sobre 2, 5,5. Certo? Então, dia 5,5. Como isso aqui é o tempo em dias, é entre o dia 5 e o dia 6, né? No dia 5, né? Você pode encontrar também esse x do vértice, certo? Coordenada do tempo desse mínimo, usando menos b sobre 2a. O b é menos 11, então fica menos 11 sobre 2 vezes 1. 11 sobre 2, 5,5, ó, dá a mesma coisa. Então você pode usar a fórmula para achar a coordenada horizontal do mínimo, ou pode simplesmente somar as raízes e dividir por 2, dá a mesma coisa, 5,5. Então, usando a fórmula ou somando as raízes. E a coordenada y desse mínimo, no caso aqui não é y, né, é s, né, um saldo, né? Você vai lá na função, troca o tempo, o t por 5,5, certo? É o valor de s quando o tempo for 5,5. Então venho aqui, ó, tudo que for t eu boto 5,5. 5,5 ao quadrado, ó, menos 11 vezes 5,5 mais 24. Faça essa conta, dá menos 6,25. Aí esse valor aqui, ó, menos 6,25. Agora vamos às informações que ele pede. O gráfico está construído, certo? O gráfico está construído. Em que dias o saldo zera? Observe, vamos analisar isso aqui. O seu saldo começa com R$24. 24. No tempo zero. Aqui no tempo zero.
Começa com 24. Aí vai caindo. Caindo. No dia 3 está zerado. Certo? Esse ponto tem coordenada T3, S0. Saldo zerado. Certo? Continua caindo até atingir um mínimo. Atingir um mínimo. No dia 5,5, quer dizer no dia 5, né? Certo? Já que isso aqui é tempo em dias. Entre o quinto e o sexto dia. Qual é o seu saldo mínimo? Menos R$6,25. Aí depois ele começa a subir. Aí zera de novo. No tempo 8. Então ele zera no tempo 3 e no tempo 8. Então seu saldo zerou no tempo 3 e no tempo 8. Ou seja, no dia 3 e no dia 8. Em que período o saldo é negativo? Observe que é entre o terceiro e o oitavo dia. O seu saldo é negativo. Ó. Ele está abaixo do eixo dos tempos. Ó. Certo? Então o seu saldo é negativo entre o dia 3 e o dia 8. Qualquer dia que você pegue aqui, ó, coordenada vertical, dia 4, por exemplo, coordenada vertical, ó, o S dá negativo. Então o seu saldo é negativo entre o dia 3 e o dia 8. Em que período o saldo é positivo? Do 3 para trás, se você pegar aqui no dia 2, o saldo dá positivo. Então antes do dia 3 e depois do dia 8. Se você pegar aqui depois do dia 8, dia 9, ele dá positivo de novo. Então ele é positivo antes do dia 3 e depois do dia 8. Certo? Quando é que o saldo é mínimo? Em que dia ele é mínimo? No dia 5,5. Então é no dia 5, né? 5,5 não chegou ainda no 6, né? Não terminou o dia, né? No dia 5 ele é mínimo. E qual é esse valor mínimo? 6,25. Menos 6,25. Saldo negativo. Certo?